Olá, gestores, sejam muito bem-vindos ao conteúdo de hoje, aqui do canal Enfermagem Estratégica. Eu fiz questão de trazer para esse vídeo uma pergunta que foi enviada por acadêmico de enfermagem, não sei quem é, tá bom? Deixei assim num QR Code em que pudesse ser encaminhado dúvidas, até vou projetar ele aqui no final desse vídeo também, caso você queira encaminhar sua dúvida, independente se você é acadêmico, se você já tem um longo período de caminhada pela enfermagem, uma dúvida que seja sobre gestão ou sobre outro aspecto, acredito que seja sempre muito bem válido as oportunidades que nós tenhamos de contribuir, independente se vai contribuir com grandes experiências ou mais com uma palavra de apoio, mas contribuir é sempre muito bom, pensando em especial que a nossa profissão é vista muitas vezes como desunida, né. Então, acredito que é válido momentos que eu tenho contato com quem está no processo de formação, em trazer essas dúvidas para estar refletindo um pouco mais, e essa em específico me chamou bastante atenção, não que seja uma dúvida incomum, na verdade eu acredito que faça parte de muitas pessoas, muitos profissionais, mas às vezes a gente não traz ela de forma tão clara na berlinda, porque nós estamos num momento em que ninguém pode ser vulnerável, né. Ninguém pode assumir fraquezas de uma forma muito aberta, porque pode ser visto como fraco ou aquele que está se fazendo de vítima. E, na verdade, a questão dessa pergunta, né, sobre ter medo de errar, medo de fracassar, não te faz uma pessoa fraca, e muito menos te diz que tende a ser vítima. É algo presente. Presente quem está no momento de formação, e acredito que talvez não todos, né, não posso falar por 100% de todos os profissionais, mas muitos, talvez, sei lá, já próximos de se aposentar, ainda tenham esse medo, de alguma maneira, né. Então, fiz questão de trazer sobre essa pergunta, como lidar com esse medo de errar, esse medo de fracassar. É uma pergunta que por muitas vezes também fez e ainda faz parte dos meus momentos de vida, dos meus momentos enquanto, eh, enfermeira, enquanto professora, porque realmente ninguém tem a intenção de cometer um erro. Ninguém intencionalmente quer falhar, digamos assim, é algo que a gente quer evitar ao máximo, em especial por se tratar de um ambiente da saúde, né, que tem tantas vidas ali podendo ser expostas de alguma maneira, decisões importantes e tudo mais. Mas a questão é que, assim, não somos 100% perfeitos, então estamos passíveis de erro em algum momento ou outro, e existe esse medo, né. E para ser bem sincera, acredito que o problema em si não é ter medo de errar ou medo de falhar, porque na verdade o medo, ele te traz à mente por diversas vezes a importância de estar desperto e de estar atento a fazer o seu melhor, para justamente evitar algo, e nesse caso evitar cometer algum tipo de erro, evitar alguma situação que possa levar a um fracasso de carreira, um fracasso dentro de um projeto. O problema em si é quando esse medo toma uma proporção tão grande que ele te paralisa, que ao invés de ele te acionar pontos de melhoria, na verdade ele te trava. Mais ou menos assim, se é arriscado, não vá. Se tem a possibilidade de errar, não faça. Se por acaso pode te expor ao fracasso, nem comece. E daí acaba sendo um erro sobre outro erro. O erro te paralisou e você pode ter errado talvez com você mesmo, ou pode ter errado com os seus sonhos, seus projetos, suas metas, até mesmo errado de alguma forma com o seu trabalho, porque era algo que você já tinha um determinado domínio para realizar, com as habilidades necessárias para aquilo, inclusive, mas o medo foi tão grande que não fez. E o fato de nós não fazermos algumas coisas também pode ter algumas consequências. Então, o problema maior é esse medo que paralisa, que te impede de arriscar, de testar, tentar. É lógico, riscos calculáveis, isso é sempre discutido, até mesmo no âmbito do empreendedorismo, em profissões que lidam com questões críticas, né, a todo momento ali, riscos a serem assumidos ou não.
Então, a questão maior é realmente desse medo paralisar, de deixar de fazer, com medo de gerar algum problema e no final das contas acabar tendo um problema de fato, porque se você não testou, você não soube, você não teve a oportunidade de aprender, talvez tenha perdido uma grande oportunidade de conquistar algo importante, de fazer uma grande mudança, porque ficou paralisado num sentimento, né. Então, quando a gente fala de gestão de emoções, soft skills, inteligência emocional, é justamente também como lidar com medo. Não é negar, não é se considerar a pior pessoa da face da terra porque sentiu medo, mas é como lidar com ele, entendendo que o medo me traz à mente algo que eu preciso estar atento e que eu devo evitar. Então, se o medo, de uma certa forma, me mostra algo que de fato eu preciso estar de olhos abertos, então que eu saiba ter assim uma postura um pouco mais racional, ver tudo aquilo que está por trás desse medo e tomar as devidas condutas. Se eu quero evitar algo, então tome-se então as devidas condutas para se evitar isso da qual eu tenho receio, tenho a preocupação. Seja errar com a equipe, numa tomada de decisão, errar enquanto líder, errar numa uma informação, num posicionamento junto ao meu paciente, junto à minha chefia, errar num procedimento, errar, enfim, tantas questões. Então, se né, me gera um alerta, então que eu saiba utilizar esse alerta para tomar medidas cabíveis, porque senão a nossa vida paralisa. Cada vez que a gente vai deixando de fazer algo por medo, quando a gente vai se dar conta, a gente está vivendo nada daquilo que de alguma forma nós pensamos, nós sonhamos, porque realmente essa preocupação em arriscar vai tomando uma proporção cada vez maior, sai até do âmbito profissional e vai entrando em outras esferas. Então a gente precisa de alguma forma saber lidar com esse medo da melhor maneira. E no final das contas, o que seria então tomar condutas para evitar aquilo que o medo vai me gerando, então, toda essa aflição, essa angústia, essa taquicardia daquilo que eu não quero fazer, daquilo que eu não quero ter por consequência, daquilo que eu não quero gerar. Então aqui é um relato de alguém que já deixou o medo paralisar, com medo de, né, o receio de errar, e no final das contas acabou errando da mesma maneira. Vou falar aqui um exemplo, que eu acredito que muitos talvez passem no início da carreira e que para mim foi algo que me mostrou de fato que eu precisava rever todas essas questões de medo, autocrítica. Sou uma pessoa ainda bastante autocrítica, mas agora já venho racionalizando um pouco melhor sobre isso. Então, quando pouco tempo depois que eu me formei, eu tinha pavor de pensar, imaginar de realizar alguns procedimentos, porque, né, mesmo durante o período da faculdade, depois com os estágios e tudo mais, nem sempre tinha a oportunidade de realmente realizar aqueles procedimentos, até o ponto de ter a devida destreza e conseguir fazer isso com mais domínio. E na época, então, enquanto residente de enfermagem, espera-se que você já saiba, minimamente já saiba, né, e também esteja disposto a estar realizando um determinado procedimento quando tiver oportunidade. Mas eu realmente ficava apavorada. E achava que tinha, né, esse entendimento que o meu medo era em relação ao procedimento em si. E depois, com uma certa maturidade, depois de um certo tempo, e detalhe, eu me recusava a fazer os procedimentos, tá bom? Esse foi o erro depois do erro, porque como paralisou, eu me recusei a fazer, demorou muito mais tempo para conseguir ter destreza e habilidade, porque eu realmente não aproveitava as oportunidades que tinha. Era medo de cometer um deslize. E ali, a partir daquele momento, todas as pessoas que estivessem ao meu redor me avaliassem como incapaz, como despreparada, e na verdade eu era, porque eu também era recém-formada, né. Mas enfim, a partir daquele momento, quem estivesse ao meu redor visse como uma pessoa burra, né.
realmente, assim, não saberia ser enfermeira, tivesse escolhido a profissão errada, enfim, tudo quanto é tipo de coisa que vocês puderem imaginar que passava na minha cabeça, naquele momento. E, como eu falei, precisei de maturidade para entender que o problema maior não era o procedimento, mas a minha preocupação, na verdade, era o reconhecimento, que eu poderia ter ou não ter ao realizar aquela técnica, aquela prática. Por muitos momentos, a gente não consegue ultrapassar medos, lidar melhor com o medo, porque na verdade a gente nem conhece exatamente do que a gente está com medo. Quando tem um risco maior, por exemplo, eu tenho medo de agir de uma forma imprudente, negligente, acabar gerando danos irreversíveis ao paciente, de alguma forma isso acometer, né, em um prejuízo maior à vida deles. Eu falo aqui entre linhas, mas vocês sabem o que que isso significa. Então eu tenho um pavor de fazer algo e isso acabar, então, gerando esse dano ao paciente. É lógico que realmente é algo muito forte, muito presente. A gente não quer, de maneira alguma, que um paciente perca a vida por conta de uma falha que a gente possa cometer, porque realmente não tem essa intenção. Mas também precisamos entender se é somente, embora eu tenho certeza que o peso maior é o medo do paciente perder a vida, mas se é somente medo nesse sentido, ou se tem outras coisas que possam se fazer ali presentes. Por que que eu preciso então conhecer e compreender todas as camadas envolvidas nesse medo que eu tenho? O medo me mostra o que eu quero estar atenta, o que eu quero fazer de melhor para evitar determinada situação. Então eu preciso conhecer todas as camadas para justamente conhecer também quais são as estratégias, as barreiras que eu mesma vou adotar, seja no meu ambiente, nas minhas relações, comigo mesma, com a minha mentalidade, para evitar então, de fato, tudo aquilo que está gerando essa angústia. Então, no meu caso, em relação à questão do procedimento, deveria ter sido pensado com um pouco mais de lógica, digamos assim. Você está num processo de formação, é recém-formada, é realmente uma pessoa despreparada, está com medo, pelo menos minimamente estuda a questão teórica para poder conhecer, saber ao certo quais são os materiais, as etapas desse procedimento, o que precisa ser feito, como se comunicar com o paciente nesse sentido. Estude com profundidade, para que daí no momento que tiver a oportunidade de realizar, você pelo menos se permita testar. E como você estudou, tudo aquilo que possa de alguma maneira estar acontecendo da maneira errada, você também consegue identificar e já para, antes que possa ter um possível dano, uma possível consequência. Como você sabe do que possa de fato dar errado e como agir diante disso, você se preparou para diante dessa circunstância que te gera medo. Então, em outros contextos é a mesma coisa. Conheça de fato qual é o seu medo. Aonde que ele está presente, né, se é algo que faz parte das suas ideias, da sua mentalidade, se é algo real, é aqui, realmente existe, ou, né, como eu falei, pensar se é um ponto de vista, é algo que você tem na sua mente, ou se realmente é algo real, tá aqui, você consegue perceber que existe, eh essa lacuna, esse problema, essa situação que você ainda não consegue superar para poder vencer esse medo. É importante saber disso, porque se for algo que primeiro está na sua mente, vai ter muitas coisas que você vai precisar primeiro rever a sua mentalidade. Porque se você não rever a sua mentalidade, mesmo com todo o preparo da face da terra, quando você estiver diante da situação, você vai se bloquear. Vai realmente querer sair da situação ao máximo, o nervosismo vai tomar conta a tal ponto que você não consiga realizar tudo aquilo que você se preparou.
vai acabar usando rotas de fuga que realmente não vão ser a solução mais adequada para aquela situação. Então tem muitas coisas que primeiro a gente tem que começar na nossa mente. Então, por isso que, por exemplo, pessoas que relatam, né, que sente uma ansiedade extrema pensando em estar exposto a alguma situação. Às vezes, só treinar não é o suficiente, você realmente precisa desvelar tudo aquilo que está por detrás. Tem casos, por exemplo, não estou dizendo que seja o seu caso, que tem pessoas que realmente precisam fazer acompanhamento profissional para poder lidar com esse medo. E que bom que vá, porque é necessário, de alguma maneira, se preparar e, na medida do possível, superar esse medo. Se porventura é uma situação real que está aqui no seu entorno, que em algum momento você vai precisar agir, decidir, fazer algo, se prepare para isso. Tenha o autoconhecimento de saber o que lhe falta para estar em melhor condições, para poder tomar essa decisão, fazer esse procedimento, realizar esse processo, enfim. Conheça a fundo as coisas que estão ali envolvidas, e quando eu falo conhecer a fundo, é conhecer, mas não significa controlar, porque tem coisas que a gente não consegue controlar. É por isso que até para poder entender, né, o que se passa dentro daquilo que você tem medo de agir, é importante também saber o que não pode ser feito, o que indica que talvez esteja indo para fora do esperado, porque daí você fala: "Não, espera, a situação está saindo um pouco do esperado, se eu tenho conhecimento para poder conduzir aquilo, ok, ajo então para poder resolver. Se eu já sei que não tenho preparo para isso que saiu da rota, peço ajuda". Ter humildade para lidar com medo é uma excelente estratégia para poder superar medo. Vai ter que, se for o caso, peça ajuda. Se for a situação, relate desse medo para alguém da sua confiança e alguém que de fato possa te contribuir para poder ultrapassar esse medo. Porque o problema é quando você vai de fato buscar suporte e a pessoa coloca mais pânico na sua cabeça, né. Já aconteceu isso comigo também. Ao invés de eu buscar alguém que de fato me desse segurança, ou pudesse me auxiliar, me dar boas dicas, orientação de como fazer, lembra a rota de fuga? Você vai assumindo, vai fazendo qualquer coisa para poder sair da situação. Foi justamente procurar alguém que, no final das contas, mais colocou pânico na minha cabeça, e toda vez que tinha aquela mesma situação, essa pessoa voltava para me lembrar do quanto que eu sentia medo daquilo. "Ah, mas você vai fazer mesmo? Lembra que você ficava apavorada quando tinha que lidar com isso? Será que agora você consegue?". Escolha com quem, né, partilhar essa situação e também buscar as devidas, orientações para isso. Ter, essas pessoas de confiança também é uma forma de você se preparar diante da necessidade de realmente estar o mais apta possível a passar por aquilo que, uma hora ou outra, vai estar ali sobre a sua responsabilidade, né. E se o erro acontecer, se a falha acontecer, agora que eu toquei na questão da humildade, é também saber assumir. Errou, falhou, refletir do que poderia ser feito diferente sempre é muito importante, mas refletir sobre aquilo que poderia ser feito de diferente, que está sob o seu controle, porque o problema também é que às vezes a gente dá uma proporção muito maior a medos, querendo não somente pensar no que nos cabe, mas também querendo pensar em tudo aquilo que outras esferas deveriam ter feito, deveria ter tomado de conduta, e daí paralisa tudo de novo, porque daí agora, ao invés de eu focar no que me cabe e que eu posso fazer, eu fico esperando eu mesma ter a iniciativa e todas as outras questões externas também estarem em sintonia para ter coragem de agir. Paralisa da mesma maneira. Fora o tamanho da culpa, né, conviver com a culpa de algo que também não é responsabilidade minha, que eu não poderia ter feito, não estava sob o meu controle. É pesado, acaba sendo muito pesado, e daí o medo vai crescendo, e vai se tornando aquela bola de neve, vai me paralisando cada vez mais, me impede de me preparar e, mais ainda, de tentar
tentar, né, quando surgir uma situação. Então essa questão do medo de errar, medo de fracassar, é inerente à prática. Acho que tanto tão importante quanto saber o que fazer, é também saber o que não fazer, porque daí eu já vou ali pensando no que eu preciso estar atenta, que quando começar a sair um pouquinho, paro, penso, decido, busco apoio, busco ajuda, revejo, né, melhor do que continuar arriscando mesmo sabendo que talvez não esteja tão preparada para aquilo, naquele momento. E é importante e é interessante o autoconhecimento, sempre. Quais são os seus limites, até onde você assume os riscos, até onde não se assume mais, ou até onde sabe que é mais seguro ir e quando não, melhor, né, amadurecer um pouco mais algumas questões para depois dar um passinho um pouco mais adiante. Vai ter momentos que realmente é a gente com a gente, né, uma análise fiel de frente para o espelho, para saber o tamanho do nosso medo, qual é de fato o nosso medo, mas também ver quais são as oportunidades que aquele medo me indica, de que eu tenho que olhar agora, cuidar agora, me aprimorar agora, capacitar agora, e as virtudes. Não deixe que o medo diminua ou apague as suas virtudes, porque também vai ter um dado momento que você vai precisar lidar com as suas virtudes, além do medo. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.